Gente, vamos lá, então. Eu vou deixar aqui para vocês a aula de inibição enzimática, que é a aula que a gente não tinha terminado aquele dia, que eu tive que fazer a live com os meninos da estética. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá. A aula que fecha a parte das enzimas, da parte das nossas proteínas, né? Que a gente entra posteriormente em carboidratos, é a parte de inibição enzimática. É uma parte muito interessante, muito usada, principalmente na área de medicamentos. Vou estar citando mais exemplos aí para vocês. A gente atua muito com esses tipos de inibição para competir com processos naturais das próprias bactérias, vírus, ou até mesmo tumor. Eles conseguem atuar inibindo essa enzima de estar atuando e gerando os produtos que são tóxicos aí para as nossas células. Então, basicamente, nós temos essa classificação, essa especificação aqui de inibição enzimática. A gente fala que nós temos inibição irreversível e nós temos inibição reversível. Você não reage forte, você faz apenas ligações covalentes e depois que a reação acontecer, você volta no normal, você volta ao seu estado normal. Inibição reversível pode ser competitivo e não competitivo. Quando eu tenho uma inibição irreversível, eu faço ligações químicas fortes, eu faço destruição, inibição, eu faço inativação química da minha enzima e ela não consegue se desligar e voltar a ter sua atividade anteriormente. Então, irreversível, um processo que não consegue retornar ao processo inicial. E o reversível, a gente consegue retornar aquele processo que era antes da reação acontecer. Então, a gente fala que os inibidores, eles estão presentes, né? Eles nos ajudam a reduzir as atividades das enzimas. Os inibidores, eles são pequenas moléculas, a estrutura química dessas moléculas são alguns peptídeos ou até mesmo proteínas. E como eu falei, a gente usa muito na área, né, de fármacos, a gente vai falar de antibióticos, conservantes, a gente tem os conservantes lá nos alimentos, tá? Principalmente em alimentos, para não ter propagação de bactéria, contaminação de bactéria nos alimentos. Aí nos fármacos a gente vai citar mais à frente algum tópico aí que nos ajuda em vários tratamentos de doenças. Tópicos, o que a gente pode falar, o que a gente pode citar que os inibidores são importantes aí para nós? Eles podem regular vias metabólicas, ser usado em tratamentos, né, como medicamentos, da AIDS também. A gente fala que a AIDS, quando a gente usa um inibidor enzimático, a gente usa uma protease, a gente usa um medicamento que inibe essa protease. Essa protease é uma enzima que inibe. Nós utilizamos a protease, ela é uma enzima produzida no vírus, lá nos vírus, para que eles consigam se replicar. Sem essa enzima, eu não tenho a minha produção de novas, como se fossem novas estruturas dos vírus. Então,
um ponto interessante para a gente controlar a propagação dessa doença. A gente consegue, a AIDS não tem cura, ela é uma doença imunodeficiência adquirida, mas a gente consegue fazer o controle dela a partir do momento que a gente fornece, né, esse tipo de medicamento que inibe essa enzima protease. É um mecanismo, né, é um dos mecanismos que a gente consegue controlar o aumento da doença, né? A gente fala que a doença, uma vez adquirida, ela não tem cura, mas a gente tem controle sobre essa doença, porque a gente conhece alguns desses mecanismos, a exemplo aí das inibições das enzimas, propriamente dita a protease. Vamos falar um pouquinho, então, da inibição irreversível agora. Aquela que a gente faz uma ligação forte, é uma, uma ligação que a gente não tem volta no estado que era anteriormente da reação acontecer. Aí eu estou mostrando para vocês aqui como exemplo, um medicamento super comum, né, que é o ácido acetilsalicílico, chamado de AS. Ele faz uma inibição irreversível com uma enzima chamada de ciclooxigenase, mais conhecida como COX. Essa enzima, ela está envolvida na produção de prostaglandina. O que é uma prostaglandina no nosso organismo? São substâncias conhecidas como pró-inflamatórias, que desenvolvem dor, vermelhidão, inchaço, calor no local. Então, todo processo inflamatório no nosso corpo libera prostaglandina. Só que para produzir prostaglandina, eu preciso de uma enzima chamada COX. Sem a COX, eu não produzo prostaglandina. Sem prostaglandina, eu não tenho os meus efeitos de uma inflamação. Dor, inchaço, calor local, vermelhidão. Então, eu preciso de inibir essa enzima para não produzir prostaglandina. Como que eu inibo essa COX que faz a produção da minha prostaglandina? Com o medicamento AS, utilizado para não ter a ação da ciclooxigenase nas nossas células. Aí, gente, não só o AS, né? Todos os anti-inflamatórios são inibidores de COX, né? A classe dos... A gente fala, aí a gente já entra na parte de farmacologia, não é a questão de aprofundar aí para vocês. Mas a gente sabe que não só a AS, como a dipirona, ibuprofeno, diclofenac, eles são inibidores de COX. Ao inibir COX, eu não tenho a produção da prostaglandina. Sem a prostaglandina, eu não vou ter dor, eu não vou ter calor, rubor, inchaço. Aí aqui está exemplificando a molécula para vocês. Não. Então, agora a gente vai falar aqui da inibição reversível. Lembrando que aquela irreversível, uma vez que eu inibir a minha enzima, ela não volta atrás, ela não tem reação novamente. Aqui na reversível, acontecem as interações não covalentes, as ligações são mais fraquinhas entre o inibidor e a enzima. A gente tem ligações fracas, enquanto lá na irreversível a gente tem modificação química inativa definitivamente. Aqui não. Aqui a enzima volta, retoma a sua atividade após ela se desligar, da associação enzima-inibidor, ela retoma o seu estado novamente. Então, a gente pode classificar essa inibição entre competitiva, não competitiva ou incompetitiva. Então, passando aqui para competitiva, a gente vai falar agora daquelas duas divisões que a gente viu antes aqui, ó. Competitivo e não competitivo. Como que acontece a inibição competitiva? Elas são substâncias que vão concorrer diretamente, vão competir diretamente com o substrato da ligação.
lá no sítio ativo das enzimas. Então, a estrutura dessa inibição, ela tem a estrutura semelhante ao do substrato. O inibidor competitivo, ele vai reagir reversivelmente com a enzima, vai formar um complexo enzima-inibidor, análogo ao complexo enzima-substrato, mas vai ser cataliticamente inativo. Então, é como se fosse enzima mais inibidor. Eu vou ter um complexo ativado. Enzima inibidor mais o substrato. A minha reação não acontece, porque à medida que eu liguei a minha enzima com o meu inibidor, o meu substrato, que é o produto que deve ocorrer a modificação para a reação acontecer, ninguém ligou com ele. Então, ele ficou sem o acontecimento da reação. O aumento dessa concentração desse substrato vai deslocar esse inibidor para a ação da enzima no substrato. Então, toda vez que eu tiver altas concentrações de substrato, eu vou ter os sítios ativos do substrato preenchido e a velocidade da reação vai atingir o mesmo do que a velocidade sem o inibidor. A gente vai ter um gráfico aqui mais à frente para mostrar para vocês. Inibição enzimática reversível competitiva. Olha só a figurinha mostrando aqui para vocês. Primeiro complexo aqui. A gente teria normalmente enzima mais o substrato, formando um complexo enzima-substrato, depois enzima mais o produto. Se a gente acrescentar um inibidor, a gente liga a enzima com o inibidor, ela é competitiva. Então, olha só, aqui está esquematizada a enzima, azul o meu substrato, ele se liga na enzima. O inibidor também compete, se liga na enzima. Quando o inibidor liga, o que acontece? Eu tenho produto? Não tenho produto, porque eu competi com o meu substrato, ele é competitivo, eu competi com o meu substrato, fiquei sem local para o meu substrato ligar. Enzima, substrato, complexo enzima-substrato, enzima se desliga, produto é formado. Eu não tive a ação do meu substrato. Então, o que acontece? Nesse sentido, a reação acontece, forma-se o produto. Nesse sentido, com inibidor, enzima inibidor, a reação não acontece. Inibição enzimática, então o que a gente pode falar? Na presença dele, na presença de um inibidor competitivo, semelhante ao substrato, vai diminuir a afinidade pelo substrato, porque eu estou fechando o canal, eu estou fechando o sítio que o meu substrato iria ligar na enzima. Eu fico sem aquele local de ligação para o meu substrato entrar. E se eu aumentar a concentração do meu substrato, o que a gente vai fazer? Eu vou conseguir que a minha enzima funcione normalmente, porque eu vou fazer um deslocamento de inibidor. Mas para isso eu preciso de aumentar a concentração. Então, aumentando a concentração do substrato, a enzima vai ficar, né, com sua função normalmente, porque ela vai tirar o inibidor, altas concentrações de substrato, tira o inibidor, desloca ele, e o inibidor, sem estar ligado na enzima, o substrato consegue ligar e desenvolver a sua função. Então, aqui um gráfico para a gente entender a inibição enzimática reversível competitiva. A reação acontecendo, a concentração do inibidor versus a velocidade. Com o inibidor,
à medida que eu aumento a minha concentração, a reação acontece, mas porém numa velocidade menor. E ela praticamente, o ponto dela é bem mais lento, tá vendo? Ela precisa de cada vez mais, olha, eu estou passando aqui para mostrar para vocês, aumento da concentração do substrato. Aí que a gente consegue fazer a reação acontecer, porque eu desloquei o inibidor para encaixar o meu substrato. E sem o inibidor, a reação acontece normalmente. A velocidade dela até independe um pouco da concentração, mas à medida que eu aumento a concentração, enquanto eu tiver sítios ativos para serem ligados na enzima, a reação vai acontecendo. Depois ela chega num pico estável. Porque não adianta você jogar muitos substratos, mas você tem apenas 20 sítios de enzimas e você joga 40, você não consegue ligar os 40, você só consegue ligar os 20 tipos de substratos, porque eles precisam de um sítio de ligação para a reação acontecer. E se eu não tenho mais enzima suficiente para ligar, a reação torna-se instável, por isso que essa curva se estabiliza aqui. Então, sem o inibidor, ele chega num patamar de estabilidade muito mais rápido que com o inibidor, porque com o inibidor eu preciso de deslocar primeiro o substrato para depois, eu preciso de deslocar o inibidor para depois o substrato estar entrando no local. Então, aqui, né, um outro gráfico esquemático para vocês entenderem. Sem o inibidor, com o inibidor. Mais um pouquinho aqui falando de inibição competitiva. A gente fala que muitos fármacos fazem esse processo de inibição competitiva. Um exemplo aí, um análogo da vitamina K, ele inibe essa catálise da vitamina K, ele não deixa o substrato da vitamina K ligar, ele inibe aquela ligação, e eles são muito utilizados aí, né? Essas enzimas são utilizadas na cascata de coagulação sanguínea. Então, esse fármaco de Coumarol, ele atua como um anticoagulante que reduz a formação dos trombos. Ou seja, esse fármaco de Coumarol, ele inibe a catálise da vitamina K. Ele não deixa o substrato ligar. Não ligando esse substrato, eu não vou ter a reação de coagulação. Reação de coagulação, formação de trombos, risco de trombose. Então, nesse caso, a gente precisa realmente de tirar o substrato e conectar o inibidor para a reação não acontecer. Então, a gente pode definir a nossa ligação, a nossa inibição enzimática reversível como alta especificidade. Ela ela é altamente específica, ela se liga no sítio ativo, altamente inespecífico. Ele tem um largo emprego terapêutico, a gente consegue atuar em vários tipos de ligações, a gente consegue inibir a gente consegue paralisar mesmo várias reações, inibir várias reações de bactérias, vírus. Então, eu usar um inibidor enzimático, eu vou estar eliminando uma bactéria ou um vírus do meu organismo. A gente vai falar aqui mais à frente, mostrar aqui um exemplo da sulfa. Tem até um esqueminha mostrando aqui, que ao inibir a síntese bacteriana de uma coenzima, chamada tetrahidrofolato, eu não deixo, eu elimino o ácido fólico, que é responsável pela manutenção da vida da bactéria. Então, eu mato a bactéria porque eu elimino uma etapa da sua produção das suas funções vitais. Está mais esquematizado aqui na frente. Aí nós temos também o AZT, que como eu disse para vocês, que é utilizado lá na replicação do vírus da AIDS. Ele vai inibir a DNA polimerase necessário para a replicação do vírus. Então, ao utilizar o AZT, que é o ácido 2-desoxitinamida,
desoxitimidina, perdão, você vai inibir essa enzima, inibir essa polimerase, e sem essa polimerase, o que a gente faz? Não consegue replicar o vírus. Aí também já tinha falado da protease, né? Mas aqui eu estou falando de inibição competitiva. Então, só marcando aqui para vocês, o que nós temos de inibição, de inibidores? Nós temos antivirais, antitumorais, antibacterianos. Aí a gente falou da sulfa, do metotrexato, que vai inibir também o dihidrofolato, fluoracil, inibidor reversível da timidilatossintase, 6-mercaptopurina, utilizada, né, em leucemias infantis, a sildenafila, que é um medicamento também que inibe a fosfodiesterase, que é responsável pela disfunção erétil, né? Ao inibir essa enzima, nós temos o processo de vasoconstrição dos vasos e regurgitamento sanguíneo, inibe esse regurgitamento, as células ficam, né, aí consegue ser feita a ereção, enfim, são vários medicamentos que, ao inibir enzimas, você tem uma ação esperada, é o que você está precisando para acontecer no organismo. Voltando ao exemplo da sulfa, a gente tem a sulfanilamida, que é essa estrutura que está marcadinha aqui para vocês de vermelhinho. A reação normal da bactéria é o PABA, formando o ácido fólico. Esse PABA, a gente faz a síntese bacteriana com essa enzima tetrahidropiteroato. É a síntese bacteriana, é a reação normal para acontecer, para manutenção. E o que a gente faz aqui? Se a gente usar uma sulfanilamida, que é um antibacteriano, a sulfa, a gente vai inibir esse processo de PABA, formação de ácido fólico. Sem o ácido fólico, o que a gente tem? Não tem o crescimento bacteriano, porque o ácido fólico ele é essencial para o crescimento bacteriano. Então, sem ele, minha bactéria para a produção, eu consigo estabilizar a minha infecção. Agora a gente vai falar um outro exemplo de inibição reversível competitiva. Intoxicação por metanol. Onde a gente visualiza intoxicação por metanol? Ele é muito utilizado como solvente, alguns inseticidas, algumas bebidas mesmo clandestinas, porque ele é mais barato, ele é mais fácil de ser produzido, de ser adquirido. Então, o excesso de metanol, se eu não me engano, de 20 miligramas por decilitro, eu tenho que confirmar que eu não lembro agora de cabeça, mas esse excesso de metanol no nosso corpo, no nosso sangue, nas nossas células, ele é altamente tóxico, ele pode levar à cegueira e até mesmo à morte. Então, quando a gente tem o metanol nas nossas células, né, por ingestão acidental, em laboratório, por ingestão, questão do, como eu falei, ele é altamente utilizado em indústria, né, ou até mesmo por ingestão em bebidas alcoólicas que estavam clandestinamente com teor de metanol elevado. O metanol, ele é processado, né? Ele tem a formação do formaldeído, que é uma ação através da enzima álcool-desidrogenase. Esse formaldeído, a gente tem a formação do ácido fórmico, e é o ácido fórmico que causa as lesões teciduais, que levam à morte, cegueira e até mesmo em nível central, levando à morte. Então, o que a gente faz? A gente precisa da infusão
de etanol. Etanol mesmo, gente, é utilizado na bebida alcoólica mesmo, tá? O álcool da bebida alcoólica. Então, esse paciente chegou lá no hospital com intoxicação de metanol. Existem exames, né, que faz as taxas lá no nível do sangue e sabe que a intoxicação é por metanol. Como que eu consigo tirar esse metanol do sangue para que ele não venha a ter os efeitos colaterais, né, de cegueira e distúrbios que levam até a morte? A gente faz uma infusão de etanol junto com glicose, porque a glicose vai inibir os efeitos, né, do etanol, do álcool, que é a perda das moléculas de carboidrato. Então, a gente vai infundir esse etanol, e esse etanol, ele vai reagir, ele vai eliminar essa álcool desidrogenase. Quando eu não tenho álcool desidrogenase, eu não tenho formaldeído. Não tenho formaldeído, não tenho ácido fórmico, não tenho as minhas lesões formadas aqui embaixo. Ó, esse é um processo normal. Metanol, formaldeído, lesão tecidual. Se eu inibir a álcool desidrogenase, eu não formo formaldeído, eu não tenho as reações tóxicas. E sem a álcool desidrogenase, ele vai ser eliminado na urina normalmente. Então, é isso que acontece lá no competitivo, né? Altamente utilizado para essas situações. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui da inibição enzimática não competitiva. Agora, eu não vou competir com a minha enzima, eu não vou ligar no local que o meu substrato liga. Eu vou ligar em outro ponto da minha enzima. Olha o desenho esquemático aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho a enzima, eu tenho o inibidor e tenho o substrato de azul. Então, eu não estou competindo no mesmo sítio. Todos dois se ligam, inibidor e substrato. Vamos ver como que a reação acontece. Ó, enzima com inibidor. É uma reação reversível. A setinha aqui, ó. Ela tanto acontece desligando do inibidor e ligando no inibidor. Sem o inibidor, ligou o substrato, formou o produto. E com o inibidor, vamos ver o processo. Enzima, inibidor, mais substrato. Olha o complexo aqui ativado. Enzima, substrato, inibidor. O inibidor é desligado, forma-se mais um processo da reação. Enzima, substrato, desliga o substrato, enzima, mais produto. Então, enzima mais inibidor, enzima inibidor mais substrato, enzima inibidor sem o substrato, forma enzima substrato, enzima mais produto. Então, ele não se liga ao sítio ativo. Ele não tem semelhança estrutural com o substrato. Vocês viram ali que o inibidor tem um formato, o substrato tem outro. Eu não estou competindo com ele, não tem a estrutura, a mesma estrutura. Ele não se liga ao sítio ativo. Quando eu aumento a concentração do substrato, não diminui a inibição, porque eles não estão competindo com o mesmo local, então não tem relação. Diminui a concentração da enzima. Eu vou diminuir a velocidade da reação, porque eu não estou competindo diretamente, eu não estou no mesmo sítio de ligação. E o gráfico deles vai ficar sem o inibidor com o inibidor não competitivo.
a minha velocidade, ela diminui drasticamente. Olha só a questão de velocidade. Sem o inibidor, a reação acontece mais lenta. Com o inibidor não competitivo, a reação acontece mais rápido. Dosagem plasmática das nossas enzimas, né? Enzimas que estão presentes lá no sangue. A concentração da enzima, ela é proporcional à velocidade da reação, né? Quanto mais enzimas, maior a velocidade da reação. Ó, velocidade, concentração de enzimas. Quanto mais enzimas eu tiver, mais substratos eu vou estar ligando, maior a velocidade. Então, consegue determinar essa concentração da atividade da enzima, dosando aí a concentração da enzima indicada. Enzimas que não são plasma específicos. Aumentando a atividade da enzima intracelular no plasma, eu vou ter um extravasamento por lesão tecidual, um extravasamento por alteração de permeabilidade da membrana, um estado patológico. Então, o que isso aqui mostra para a gente? Por que a gente usa, né, dosagem de várias enzimas para direcionar ao diagnóstico de vários tipos de doença? Porque quando você aumentou a atividade da enzima, você tem uma lesão naquele órgão. Então, dependendo de onde que a enzima, se ela for específica, exemplo, de um fígado ou de algum outro órgão, a gente consegue, ela vai gerar para a gente um diagnóstico de doença, né, de um estado patológico específico daquele órgão. Porque a gente aumentar a atividade significa que a gente extravasa mais enzimas e esse extravasamento que gera esse estado patológico. A figura está esquematizando para a gente aqui, ó. As enzimas ficam dentro do capilar, aqui dentro dos vasos sanguíneos. Enzimas intracelulares, elas aparecem, né, no plasma em consequência de uma renovação celular. À medida que a gente faz renovação celular, eu tenho um aumento dessas enzimas intracelulares. Em níveis de uma lesão celular, o que acontece? Aquele vaso for danificado, aquele órgão estiver danificado com algum tipo de doença, eu vou aumentar a minha proliferação celular. Eu vou aumentar os meus níveis de enzimas intracelulares. Está vendo a célula? Esquematicamente, eu mostrei um aumento da replicação das minhas enzimas devido a uma lesão, devido a um processo, né, de uma lesão, seja num órgão específico, não citei aqui. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de insuficiência hepática. O que acontece? A gente tem várias enzimas que são dosadas, que traz para a gente aí, que indica para a gente uma insuficiência, né? Uma lesão hepática. Aqui está mostrando a concentração, o limite aqui um limite, né? Um valor padrão, um valor normal. Aí o que eu tenho? Glicose, fatores de coagulação, ureia, albumina, bilirrubina, fosfatase alcalina, AST, amônia. Eu tenho um limite inferior, eu tenho uma faixa de referência que a gente pode observar o padrão e eu tenho um limite superior. Então, esse limite superior indica para a gente um estado patológico nas minhas células do fígado. Então, agora a gente vai falar de não plasma específico. Não plasma específico, ela está restrita, ela tem uma distribuição tecidual restrita a um ou a poucos tecidos. A plasma específica, ela não é específica de órgãos, ela está no plasma todo, ela está como se fosse no sangue todo. Então, a não plasma específico
aumentando a concentração no plasma, a gente tem uma distribuição restrita de um ou poucos tecidos, a gente consegue um diagnóstico específico. A amilase está aumentada. Eu fiz a dosagem no plasma, eu colhi o sangue, fiz a dosagem, eu vi que a amilase está aumentada. A amilase, eu tenho um diagnóstico específico, cachumba. Então, é isso que as enzimas conseguem direcionar para a gente. E se ela tiver uma distribuição tecidual ampla? A gente tem um valor diagnóstico mais limitado, a gente já não consegue diferenciar realmente o que está alterado. Então, em termos de diagnóstico, a gente vai ter que sempre observar a proporção da enzima para cada tecido observado. Então, cada enzima tem um surgimento diferente de tempo aí. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho de infarto agudo do miocárdio. Ó, 3 enzimas aqui que são liberadas quando acontece um infarto. E aqui os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o pico dessas enzimas. A creatina, com um dia, ela já tem um pico 6 vezes maior do que o normal. Então, assim, com um dia, a gente fizer a dosagem de creatina de um paciente que teve um infarto, a gente já consegue dosar e ver que ela está 6 vezes maior, a creatina quinase. Então, a gente já vai saber que esse paciente realmente ele infartou. Ele fez um pico muito grande de uma enzima que mostra para a gente que essa enzima está responsável lá no tecido do músculo cardíaco. As outras enzimas, elas fazem um pico acima do valor normal, porém demoram um pouco de dias a mais. Outras enzimas importantes no diagnóstico, a gente chama também de transaminases, chamadas de TGO, TGP, elas estão presentes no fígado, coração, músculo esquelético, rins, pâncreas. Então, o aumento de TGO e TGP traz para a gente uma ideia de doença hepática e também de infarto agudo do miocárdio. A TGO, principalmente, após 12 horas, ela faz um pico também bem elevado. Então, ela não tem só lá no fígado, ela também tem um infarto, na presença, né, de células do infarto agudo do miocárdio, eu também faço um pico de TGO, que é a minha transamina glutâmico oxalacética. Outras enzimas também importantes no diagnóstico, fosfatases. Essa também é bem utilizada aí para os exames. A fosfatase alcalina, ela está presente em muitos tecidos, principalmente no fígado, nos ossos. O aumento dela é observado na infância e na gravidez, porque a gente está tendo ação em questão de fator de crescimento. Aí está mostrando aqui a questão do pico dela, a concentração versus anos. Então, ela tem um pico na infância, depois ela decai esse pico aqui. E o valor normal de adulto, um valor de 100. Ela é muito observada como marcador tumoral também, principalmente de câncer de fígado e de osso, apesar de não ser específico, porque eu tenho outros estados patológicos que fazem o aumento da minha fosfatase alcalina. Ela faz apenas uma direção num estudo, podendo ser confirmado com exame de imagem aí, para alteração desses tecidos. Então, quando eu tenho aumento de fosfatase alcalina, distúrbio ósseo, doença hepática. Agora, transferase, chamada de gama-glutamil transpeptidase. Ela também está presente no fígado. A gente vê um aumento, né, dessa gama chamada GGT, gama-glutamil. É uma indicação também de doença hepática, de alcoolismo. Amilase, produzida pelo pâncreas e pelas glândulas salivares. Aumento de amilase, o que a gente tem? Pancreatite, cachumba.
Então, gente, é só mesmo essa parte final aqui que eu mostrei para vocês, após a inibição enzimática, eu só fiz mesmo um pequeno esboço para vocês entenderem como que é importante a atuação das enzimas em vários estados patológicos, né? Como que direciona, como que são utilizados, como que a gente faz a dosagem dessas várias enzimas e elas ajudam aí a fechar vários tipos de diagnóstico. Então, gente, obrigada aí pela aula. Vai ficar tudo registrado lá para vocês, o material, os slides, as aulas, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Obrigada, gente.